Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Rê de volta com mais um vídeo novo aqui pro canal e hoje eu vim dividir com vocês as 5 melhores leituras do primeiro trimestre desse ano. Bora lá! Quero deixar claro que esses são livros que me ganharam de certa forma, não necessariamente que são livros assim perfeitos, sem defeitos e enfim, né, que não tenham problemas, mas vou começar falando de Amor Sob Encomenda da Karina Risse, que eu li bem no comecinho do ano. Já dividi com vocês aqui a minha experiência de leitura desse livro com uma resenha, vou deixar linkado aqui no card, e foi um daqueles livros que você vara a madrugada lendo, entendeu? Pelo menos isso aconteceu comigo. Eu fui dormir 4 horas da manhã enquanto eu finalizava essa leitura e foi muito bacana. De tanto que eu já falei dessa premissa, muitos de vocês já devem saber mais ou menos do que se trata, mas resumindo brevemente essa história pra quem não conhece, aqui a gente conhece a história da Melissa, que tem seus 20 e poucos anos, trabalha numa agência de eventos e, assim, depende muito desse trabalho porque ela também sustenta os pais, além de si própria, com esse salário desse emprego. Acontece que, inesperadamente, a Melissa vai descobrir que seu até então namorado a estava traindo e agora está noivo de uma mulher que é, assim, uma cliente super em potencial da empresa em que ela trabalha. E em uma virada de acontecimentos muito surreal, ela vai se encontrar organizando o casamento do ex-namorado, basicamente, tudo bom? A história não vai focar só no lado profissional da vida da Melissa, a gente vai ter também muito aprofundamento na questão familiar dela, nessa questão dos pais dependerem dela, enfim, tem muito também do panorama por trás ali da família e dos amigos da Melissa, bem como essa situação que ela se coloca ali, né, de forma muito inusitada em organizar o casamento do ex-namorado. E todos os acontecimentos assim, surreais que vão acontecer por causa disso. Além disso, aqui na história a gente vai ter o desenvolvimento de um interesse amoroso que vai surgir na vida da Melissa também de forma inesperada, de uma pessoa que ela jamais imaginaria na vida. E é aquele tipo de história cheio de acontecimentos assim, surreais, absurdos, que não poderiam acontecer, mas que acabam acontecendo de uma forma muito engraçada, divertida, cativante e que só a Karina Risse consegue, sei lá, fazer. Eu amei demais esse livro. Como eu falei, eu fiquei até as 4 da manhã lendo, porque eu não queria, né, ir dormir sem acabar, sem saber o que ia acontecer no final da história. É daquele livro que você ri, você chora, você se emociona, você fica assim, babando nos personagens, você se importa com todos eles. Eu fiquei muito feliz com essa leitura. Por isso foi uma das primeiras leituras, assim, das melhores que eu fiz já em 2020. Corte de Asas e Ruína foi também uma das principais, uma das melhores leituras que eu fiz no começo desse ano. Não vou ficar falando muito sobre o livro, porque esse é o terceiro e último livro da série das Cortes. Eu já fiz vídeo aqui no canal completamente sem spoilers, fazendo pra vocês um resumão dessa série, dando meu veredito final. Vou deixar linkado aqui no card, você pode ir lá conferir com mais detalhes, só que sem spoilers, obviamente. E esse livro aqui era tudo que eu tava esperando pro final da série, sabe? Todos os livros da série são bem grandes, então assim, eu já tava esperando que fosse acontecer muita coisa no livro e todos os acontecimentos eu fiquei assim, presa na história, às vezes nervosa e ansiosa pelo que ia acontecer com os personagens, às vezes dando risada e gargalhada, às vezes dando suspiros, porque tem um relacionamento aqui, né, um casal, um dos melhores casais que eu já li. Então assim, eu fiquei muito feliz com essa leitura. Foi uma outra leitura assim que eu tava com as expectativas altas e que felizmente supriu as minhas expectativas, e foi mais uma série que eu finalizei agora em 2020, o que me deixou muito feliz, porque eu tô com essa pretensão aí de continuar séries esse ano. Mas enfim, gente, valeu muito a pena, gostei demais também do desfecho dessa trilogia, série, enfim, vale a pena também. Se você ainda tá pensando em ler, leia, confia na tia, se joga. Os Segredos que Guardamos, de Lara Prescott, foi definitivamente um dos melhores livros de 2020 até o momento, se não o melhor até o momento. Esse aqui é outro livro que eu já conversei várias vezes, tanto aqui no canal quanto lá no Instagram, porque realmente me conquistou demais. É uma leitura que vai envolver romance histórico, sabe? No período ali da Guerra Fria, com espiões e um acontecimento muito surreal envolvendo a publicação de um livro muito importante. Então, pra você entender um pouquinho melhor, eu sugiro que você vá lá no vídeo em que eu falei mais detalhadamente sobre essa experiência, que assim, vocês precisam ter também, gente. Leiam este livro. Outro livro que virou um queridinho pra mim nesse primeiro trimestre de 2020 foi Me Chame Pelo Seu Nome, do André Aciman. Eu já tinha assistido a adaptação antes de fazer a leitura, então eu já sabia o que eu esperava no quesito história. Mas eu não tava esperando, gente, encontrar um livro com uma narrativa, uma escrita tão bonita, tão poética, sei lá, é muito bonita a narrativa dessa história, gente.
ó, eu marquei um monte, fiz um monte de marcações. Enfim, né, o livro vai além dessa história que o autor narra justamente pela forma como ele narra, pelo menos do meu ponto de vista. Aqui nesse livro a gente acompanha a vida do Hélio, que é filho de um professor universitário. Eles vivem na Itália e todo verão, assim, eles vão pra casa de férias da família e passam o verão lá. Também todo verão o pai dele recebe um aluno estrangeiro intercambista para passar o verão com eles e produzirem juntos ali, né, algum artigo científico, algum livro, enfim, produzirem juntos ali alguma coisa com a orientação do pai do Hélio. E nesse ano aqui em que o livro é narrado, chega o Oliver dos Estados Unidos e ao longo da leitura a gente vai perceber ali, né, o desenvolvimento da relação do Hélio com o Oliver, de como essa relação que a princípio assim é muito, sei lá, de animosidade, vai ao longo da narrativa, ao longo da leitura, se transformar em uma grande história de amor de verão. Então o livro vai girar em torno disso, é narrado de uma forma muito bonita, como eu falei com vocês, e tem um dos finais mais lindos que eu já li também, tipo assim, o último parágrafo mesmo, acho que de tanto que eu tava envolvida na história, eu fiquei assim, chorando com o tão bonito que eu achei. É assim, vale muito a pena, gente. Assim, eu acho que é de um tipo de livro que vale a pena não só pela história, mas também pela narrativa. E, gente do céu, ele me ganhou completamente. Eu fiquei apaixonadíssima por essa história. Por fim, o quinto livro que me ganhou completamente nesse primeiro trimestre de 2020 foi Segredos de Família, de Lisa Wingate. Esse livro, gente, me pegou desprevenida. Quer dizer, mais ou menos. Eu já imaginava que fosse ser um livro que teria uma carga de drama, enfim, emocional muito forte pelo tema que ele aborda. Mas eu não tava esperando que eu fosse ficar tão presa na história dessas pessoas. Aqui o livro vai ser narrado em duas perspectivas. A de uma menininha lá na década de 40, no interior dos Estados Unidos, que vive com a sua família na beira, literalmente assim, do rio Mississippi. Ela tem uma família muito numerosa, são os pais e mais, acho que uns 5, 6 irmãos, todos escadinha assim, e a mãe está grávida de mais um, né? No começo do livro ela tá dando à luz a mais uma criança, né, que depois ali parece até que vai ser gêmeos, enfim, alguma coisa assim. Durante esse trabalho de parto da mãe, as crianças vão precisar ficar sozinhas por um tempo, porque o pai vai precisar levar a mãe até o hospital, já que ela tá tendo um parto muito complicado. Durante esse tempo que essas crianças vão ficar sozinhas, vão aparecer uns policiais dizendo que os pais estão querendo que as crianças vão também pro hospital lá, né, porque eles estão precisando delas lá, enfim. Vão contar uma história pra elas e a mais velha, que é quem narra a história, a princípio não vai, assim, acreditar 100% nessa história. Mas, por outro lado, são homens da lei, são policiais. A gente é criado pra confiar em policiais, né, pra pedir socorro a policiais quando precisarmos, enfim. Ela e os irmãos acabam indo junto com os policiais, né, teoricamente até onde os pais estariam, no hospital. Só que durante o caminho elas vão descobrir que não é bem pros pais que elas estão indo e, enfim, né, com isso aí a gente vai entender que tá acontecendo um sequestro dessas crianças e que elas estão sendo levadas para uma espécie de orfanato, onde as crianças são colocadas para adoção por valores exorbitantes para pessoas de, né, alto poder aquisitivo ali na região. E são crianças que não necessariamente são órfãs, como as próprias crianças que a gente acompanha aqui no começo do livro, né? Tem muitas crianças que os pais não morreram, tem muitas crianças que foram sequestradas já recém-nascidas, sabe? Então, assim, é uma temática muito, muito forte, assim, e impressionante, que deixa a gente se sentindo meio mal, sabe? Por outro lado, a gente também tem uma narrativa no presente, que é pela Avery, que é filha de um político muito importante dos Estados Unidos e que, em algum momento ali no trabalho dela, junto com o pai, eles vão visitar um asilo e nesse asilo ela vai ter uma interação um pouco estranha com uma das senhoras de lá. Depois dessa interação muito estranha e suspeita, a Avery vai começar a investigar mais sobre o passado da família dela. E daí a gente fica, né, ao longo da leitura com a pulguinha atrás da orelha, com a interrogação gigante em cima da cabeça de será que a família dela tem alguma relação com essas crianças? Qual será que é a relação? Se existe, né? Qual será? Enfim. E é aquele tipo de livro em que as narrativas vão andando juntas pra em algum momento se encontrar e a gente fica, né? Pelo menos eu fiquei ao longo da leitura sempre tentando entender como que iria se encontrar em algum momento. E, sério, gente, fiquei muito, muito, muito tocada por essa leitura, mas também muito feliz por ter feito essa leitura, porque mexeu demais comigo e me fez pensar, né, mais a respeito dessa situação, né, de como crianças até hoje são sequestradas, são postas para adoção, enfim, né? Principalmente em países muito pobres. Então, assim, é realmente muito angustiante pensar que existem muitas pessoas que passaram por isso. Inclusive, a história é baseada em acontecimentos reais nos Estados Unidos, né? Que
ocorreu por vários anos, várias décadas, né, do século passado. Como muitas e muitas famílias foram destruídas por causa disso, mas assim, gente, é uma leitura que vale demais a pena. Fica aqui a minha sugestão pra vocês também. Bom, pessoal, esse era o vídeo de hoje. Essas são as 5 principais leituras, né, uma das minhas favoritas aí do primeiro trimestre de 2020. Quero saber se você já leu algumas dessas leituras ou se você ficou com vontade de, enfim, né, mergulhar em alguns desses livros. Comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber. Comenta também aqui embaixo quais foram os seus favoritos do primeiro trimestre, que eu fiquei bastante curiosa. Vamos conversar aqui sobre esses livros também. Eu vou ficando por aqui, mas eu volto logo com mais vídeo novo aqui no canal. Um beijo enorme e até mais. Tchau, tchau!